Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemison Montanho, do Componente de História. É um prazer enorme ter vocês aqui para a gente continuar o nosso aprendizado. Então eu quero convidá-los a verificar o nosso objeto de conhecimento. Na nossa aula de número 19, nós temos como objeto de conhecimento os caminhos até a independência do Brasil. No nosso detalhamento, nós vamos verificar os caminhos até a independência do Brasil, insurreição pernambucana, a Revolução Liberal do Porto e a emancipação política do Brasil. Então, para você ficar por dentro de todo esse conteúdo, me acompanha na aula. Uma das primeiras coisas que a gente vai abordar na nossa aula, então, é a insurreição pernambucana, certinho? Por que ela é tão importante? Porque ela é o último movimento pró-independência dentro do Brasil, antes de fato o Brasil se tornar independente em 1822, certinho? E como você vai perceber, na verdade, muito do que foi colocado em prática pós-independência já vinha sendo aí requisitado pelas pessoas que já estavam envolvidas nesses movimentos anteriormente, como, por exemplo, na insurreição pernambucana. Então, vamos começar o nosso texto. Insurreição pernambucana, causas e contexto. Quando nós falamos em causas, nós estamos falando dos motivos que levaram ao acontecimento. Contexto, nós estamos falando do momento histórico, da conjuntura social, política, econômica, até mesmo do que estava acontecendo no mundo que influenciou que tal fato acontecesse, certo? Então vamos lá. A insurreição pernambucana, também conhecida como Revolução de 1817, foi um movimento de caráter liberal e separatista que ocorreu na então capitania de Pernambuco, no Brasil. Observa que eu acabei de falar para vocês que esse é o último movimento pró-independência. Por isso que ele tem um caráter separatista também, porque se queria se separar do restante do Brasil ali, aquela parte do Nordeste. Por quê? Porque eles se sentiam extremamente oprimidos e abandonados pela política central dentro desse momento no Império. Ou melhor, ainda colônia, né? Ainda não era império, mas nós temos ainda os momentos finais da colônia Brasil para se tornar um império. Na verdade, nós vamos até mudar essa nomenclatura de colônia, porque nesse momento o Brasil já era o quê? Reino Unido a Portugal e Algarves, porque você tem que ter em mente que esse momento a família real portuguesa já estava morando no Brasil desde 1808, ok? Então, as causas dessa revolta estão ligadas ao descontentamento da elite local com o governo central português, que impunha altos impostos e restrições comerciais à região. Além disso, vamos lá na continuação do nosso texto. Influenciados pelas ideias iluministas e pelas recentes revoluções ocorridas na Europa e na América do Norte, os pernambucanos almejavam maior autonomia política e econômica. Agora, olhando aqui para mim diretamente, vamos entender do que está sendo falado, então, nesses primeiros parágrafos do texto. Nós estamos falando de contexto e causas. E você viu que uma das causas aqui está sendo relacionada a insurreição pernambucana ou Revolução Pernambucana é a insatisfação dos pernambucanos ali daquela parte do Nordeste com a coroa. Por quê? Pela cobrança dos altos impostos. Ou seja, a coroa estava exigindo que eles pagassem um preço muito alto para manter os cofres da coroa abastecidos. E você pode começar a se perguntar, por quê que a coroa portuguesa, uma vez que estava estabelecida no Brasil, começou a cobrar tantos impostos? Um dos motivos que nós podemos já apontar está associado ao declínio da economia açucareira da região Nordeste. Lembra que durante as capitanias hereditárias, a região Nordeste se destacou como, por exemplo, as capitanias de São Vicente e
Pernambuco, que era uma das maiores produtoras de açúcar naquele momento. Pois é, só que a gente também já verificou que foi utilizado para o estabelecimento da economia açucareira o dinheiro e parte da tecnologia de quem? Dos holandeses, que entraram com altos investimentos. Então, de certa forma, ali os holandeses se sentiam um tanto quanto donos também dessa produção. Mas, no momento em que eles tentaram invadir e tomar de conta do Nordeste, de fato, né? Até conseguiram, por algum tempo, dominar a região Nordeste, por isso que a gente teve ali o governo de Maurício de Nassau e tudo mais, mas esses holandeses foram expulsos do Brasil. E ao serem expulsos do Brasil, eles se estabeleceram numa outra região chamada de Antilhas. Mas qual é a grande sacada? O que isso tudo tem a ver com esse problema gerado agora aqui para essa insurreição pernambucana? O problema é que quando os holandeses foram daqui para as Antilhas, eles já tinham aprendido tudo o que precisavam saber sobre a produção açucareira, desde os métodos de cultivo aos métodos de beneficiamento dessa cana-de-açúcar para se produzir açúcar. Então, adivinha o que vai acontecer? Na região das Antilhas, os holandeses vão começar a produzir muito açúcar. E é justamente esse açúcar produzido nas Antilhas que vai começar ali, ó, bater de frente com o comércio de açúcar do Brasil. Então, eles vão começar a ser concorrentes da produção açucareira do Brasil. E isso, claro, que vai fazer com que o preço do açúcar comece, então, a despencar, trazendo prejuízos para a economia açucareira no Brasil. Então, se anteriormente Pernambuco cresceu, enriqueceu ali em torno dessa economia que era movimentada na base do açúcar, agora com a concorrência dos holandeses, que faziam a produção e também o próprio transporte da sua mercadoria, ficou inviável para o Brasil concorrer internacionalmente com esses holandeses, fazendo com que a economia de Pernambuco, ó, despencasse. Mas a coroa não queria saber disso, ela queria continuar recebendo os seus impostos e agora cobrando muito mais. Porque lembra que lá em Portugal também nós tínhamos um outro problema. O que foi que aconteceu? Você também deve lembrar que por conta do bloqueio continental que foi imposto por Napoleão Bonaparte ali para estrangular a economia inglesa, e Portugal, que furou esse bloqueio, fugiu para onde? Para cá, para o Brasil. Não foi? E isso, claro, que também vai quebrar a economia da metrópole, certinho? E isso também tem tudo a ver com o próximo ponto que a gente vai falar daqui a pouco, que é sobre a questão da Revolução Liberal do Porto. Mas, em nível de Brasil, você tem que entender, então, que essas condições formadas ali pela ascensão de Napoleão Bonaparte, do bloqueio continental, da vinda da família real para o Brasil, a expulsão dos holandeses e a concorrência dessa produção açucareira vai desgastar a economia de Pernambuco, trazendo crise econômica para a região, tá? Então, se antes corria muita grana, muito dinheiro advindo do comércio do açúcar, agora, ó, essa economia vai estar lá embaixo, tá bom? Com pouco dinheiro correndo, mas a coroa, uma vez que se estabeleceu no Brasil, não quer saber disso, ela quer continuar vivendo no seu luxo, custeado pelos impostos que são cobrados pelos súditos, agora do Reino Unido a Portugal e Algarves, que era o Brasil, que foi elevado, não mais na categoria de colônia, mas agora de Reino Unido. Afinal de contas, por que a família real moraria numa colônia, não é? Isso não condiz com o status quo de realeza. É por isso também que se muda o status do Brasil frente às outras possessões de Portugal, deixando de ser colônia só no nome, tá bom? Porque na prática continuava sustentando os altos gastos da coroa portuguesa. Certinho? Continuando então no nosso texto. Aqui, ó. Desenvolvimento e lideranças então desse movimento atrelado à insurreição pernambucana ou Revolução Pernambucana. A revolta teve como líderes importantes figuras como Frei Caneca e Domingos José Martins, que defendiam ideais de liberdade, igualdade e justiça social. O movimento ganhou força principalmente entre os setores urbanos e médias camadas sociais, que se sentiam oprimidos pelo domínio colonial português. Vamos lá?
As principais ações incluíam a tomada do poder em Recife e a proclamação da República de Pernambuco, tá? Agora, o que você tem que observar nessa questão aí? Quando a gente lê esse texto, a gente vai perceber que o maior problema associado a essas classes de políticos e de outras questões aí que estão envolvidas, como por exemplo da própria igreja, é justamente pela falta de representação e falta de influência que eles tinham na sociedade e na economia. Por quê? Porque você tem que pensar da seguinte forma. Quando a família real portuguesa migrou para o Brasil desde 1808, nem tudo foram flores, como a gente já começou a perceber. Por mais que ele tenha trazido o processo de estabelecimento de bibliotecas, de universidades, de várias outras coisas que já se tinha na Europa, mas que no Brasil não existiam, você tem que lembrar também que a própria estrutura de poder, tal como ela era organizada na sociedade brasileira antes da chegada da família real, vai passar a não ter mais tanta validade. Então você pode imaginar assim, se antes da chegada da família real portuguesa no Brasil, quem mandava eram as elites locais, como por exemplo em Pernambuco, os senhores de engenho, não é? As pessoas mais ricas da cidade que estavam ocupando os melhores postos governamentais, eram quem tinham mais autoridade. A partir da chegada dessa família real, a realeza vai favorecer que os portugueses, e não mais os brasileiros, passem a ocupar a maior parte dos cargos governamentais, dos cargos de autoridade. Não só nessas questões de gestão, como também dentro do próprio exército. Então, os portugueses vão ter uma influência muito maior, socialmente, politicamente, economicamente também, além das forças militares também. Então, tudo isso combinando com os altos impostos que eram cobrados e essa falta de prestígio que os brasileiros tinham, tá? Ao contrário dos portugueses, vão fazer com que esses trabalhadores urbanos de classe média, de elite também, como também pessoas da própria igreja, como citados no nosso texto, o Frei Caneca é um dos exemplos. Então nós vamos ter ali, então, essas pessoas se congregando no movimento que visa o processo de independência, né? Decretar a República de Pernambuco. Se isso acontecesse, significava dizer que a influência portuguesa acabaria nessa região, eles se tornariam republicanos, eles passariam a ter, então, maior autonomia política, e as antigas elites, que agora estavam ali com dor de cotovelo porque perderam seu poder para os portugueses, voltariam a ser uma elite dominante, tá bom? Então nós temos aqui na sequência algumas pessoas que eu quero apresentar para vocês. Então pode entrar aqui comigo, né? Um dos primeiros nomes aqui, ó, que eu tenho para mostrar para vocês é quem? Frei Caneca. Por que é importante a gente falar do Frei Caneca? Não só como da próxima liderança que vai entrar também, tá bom? Que é o Domingos José Martins. Por quê? Porque essas lideranças é quem estavam à frente dessa movimentação. Só eles? Não. Nós vamos ter outras pessoas também que estão à frente dessa movimentação, fazendo com que essa revolução acontecesse, que a partir de um conflito entre militares, o negócio de fato vai começar a andar. Mas essas representações de liderança, ao final do processo de revolução ou de insurreição, sofrerão duras, mas muito duras consequências mesmo, tendo seus corpos ali, ó, esquartejados e colocados à amostra para servir de exemplo para que isso não voltasse a se repetir. Tá bom? Então vamos lá. Repressão e consequências. No entanto, a insurreição foi duramente reprimida pelas forças portuguesas com o apoio de tropas britânicas. Após meses de luta, os revoltosos foram derrotados e muitos líderes foram presos, torturados ou executados. A revolta resultou em uma intensificação do controle português sobre o Brasil, aumentando a censura e restringindo ainda mais as liberdades individuais. E você pode me perguntar, professor, por que é tão importante isso, se na verdade eles falharam, não conseguiram? Mas lembra,
eu já citei para vocês que essa foi a última tentativa, né, de iniciar um processo de separação de independência do Brasil antes de fato que ela acontecesse. Falhou? Sim, falhou, mas lembra que ela é importante porque plantou de vez a semente da independência, além, claro, de trazer consigo, né, a sensação de que era possível. Além disso, nós vamos ter também as ideias que eram trazidas pelo iluminismo que influenciaram esse momento sendo colocadas também dentro de um movimento dentro do Brasil agora que se pretendia independente, como a gente vai ver na sequência, né? Esses princípios, vamos colocar, do iluminismo presentes no Brasil. Então vamos lá ver quais são eles? O primeiro deles, então, é a questão da fraternidade, né? O que isso quer dizer? Que nós podemos nos dar bem com as outras pessoas, sim, né? Que não importa sua origem, se era brasileiro, se era português, se era indígena, que era possível uma convivência entre etnicidades diferentes. Princípio que vem de onde? Revolução Francesa. Não propriamente da Revolução, mas principalmente das ideias do iluminismo que foram cristalizados principalmente dentro da Revolução Francesa. Lembra que esses princípios aqui do iluminismo já haviam guiado outros movimentos de independência, como também de derrubada do absolutismo monárquico na Europa. Lembra que nós já vimos, por exemplo, as revoluções inglesas, a puritana e a gloriosa, nós já vimos a Revolução Francesa, nós vimos também a Revolução ou Independência haitiana e também o processo de independência dos Estados Unidos da Inglaterra. E todos esses movimentos estavam atrelados aos princípios do iluminismo por trás das mentes pensantes, né? A questão da liberdade, de fim da escravidão, de não estar mais sujeito a formas de governo que mandam e desmandam apenas por sua vontade de querer dessa ou daquela forma. Além da questão de igualdade, lembra do princípio da isonomia que existe também dentro da nossa Constituição, dentro do nosso ordenamento jurídico, que diz que todos são iguais perante a lei? Então essas ideias vêm daí, por mais que essa questão da isonomia advenha também lá da Grécia Antiga, esse princípio, a ideia da isonomia, mas ela vai ser colocada dentro dessa forma de pensar do iluminismo e vai ser demonstrada, expressada dentro também da nossa Constituição, certo? Então, a insurreição pernambucana é importante porque ela vem, de fato, plantando a ideia de que é possível tornar o Brasil independente da influência portuguesa. Mas, para além disso, nós vamos ter problemas externos. Se aqui dentro a família real portuguesa enfrentava a resistência dos pernambucanos, não só dos pernambucanos, como também em outros lugares, nós vamos ter problemas principalmente no chamado período das regências, que já vai ser entre o primeiro e segundo reinado, com o movimento tentando se tornar Brasil independente ou separatistas também, que vão ser influenciadas por essas mesmas ideias. Mas esse aqui é o último antes do Brasil ser independente, antes do Brasil império. Outros vai acontecer no interim entre primeiro e segundo reinado, já um pouco mais à frente. Mas, enquanto isso se desenrola aqui no Brasil, na insurreição pernambucana, fora do Brasil, outras questões também estavam se desenvolvendo que acabariam influenciando no processo de independência do Brasil. Então vamos continuar para ver qual é. Então, outra questão importante que estava acontecendo era a chamada Revolução Liberal do Porto, tá bom? Quais são as origens e objetivos desse movimento ou revolução? A Revolução Liberal do Porto, ocorrida em 1820, foi um movimento de caráter liberal e nacionalista que eclodiu na cidade do Porto, em Portugal. Olha só, mais uma observação, se nós estamos falando que é liberal, provavelmente a gente tem influência iluminista também. Por quê? Provavelmente não teve, porque você tem que lembrar que o liberalismo, quando a gente viu esse conceito no início dos nossos estudos aqui na nossa série, nós verificamos que o liberalismo surgiu a partir das ideias do iluminismo, tá bom? Então também essa influência vai estar presente dentro de Portugal. As principais causas dessa revolução estavam relacionadas à crise econômica,
a influência das ideias liberais disseminadas pela Revolução Francesa, olha só, Revolução Francesa aqui também estimulando esse movimento agora dentro da casa da família real portuguesa, aonde? Lá em Lisboa, em Portugal. E a insatisfação com o domínio do absolutismo monárquico. Por quê? Porque na medida em que a família real saiu de Portugal, correu para o Brasil, se estabeleceu aqui, aumentou o status do Brasil, se fixou de fato, Portugal fica, digamos assim, largado às moscas, porque lembra que Portugal foi invadido inicialmente pelos franceses, a mando de Napoleão, para quê? Para decapitar a cabeça do Dom João, que ainda era príncipe regente naquele momento, né? Que Dona Maria ainda estava viva, sua mãe. Só depois que ela morre que ele assume como Dom João VI, não é? Mas o que vai acontecer? Na medida que as tropas francesas desocuparam, vêm os ingleses. Lembra que os ingleses eram grandes aliados dos portugueses e nesse momento, então, a Inglaterra vai aproveitar para estender ainda mais a sua influência dentro de Portugal. E por isso que os nobres portugueses, as cortes portuguesas, estavam tão insatisfeitas. Primeiro, porque ao vir para o Brasil, a família real deixou um grande vácuo de poder, né? A forma de governo, o governante não estava presente. Então, algumas decisões precisavam ser tomadas e o governante não estava presente. Além do mais, aquele monopólio comercial que era garantido pelo chamado Pacto Colonial entre metrópole e colônia também deixou de existir, porque a família real portuguesa abriu os portos do Brasil para navegação estrangeira. Lembra do Pacto Colonial que garantia a exclusividade de comércio entre Brasil e Portugal sempre? O Brasil só podia vender ou comprar qualquer produto exclusivamente de Portugal? Com a abertura dos portos, isso mudou. Então, a grande parceira comercial de Portugal, que era a Inglaterra, agora, ao invés de continuar utilizando os portos portugueses e realizando o comércio com eles, mudou agora de porto, né? Então ela negociava agora diretamente com o Brasil, fazendo com que os cofres portugueses também, conhecessem a bancarrota, ou seja, ficassem pobres, vazios, sem dinheiro. E isso preocupava cada vez mais as elites portuguesas, tá bom? Além disso, eles perderam grande influência, principalmente os militares, tá? Que estavam mais submissos aos militares ingleses do que ter autonomia dentro do seu próprio território. Então isso lhes incomodava muito, e é por isso que as ideias iluministas também estarão presentes aí. Tanto que uma das exigências dessa Revolução Liberal do Porto era que Portugal passasse a ser uma monarquia constitucionalista. Lembra que quando uma monarquia constitucionalista é estabelecida, o que vai acontecer? O rei, o imperador, não importa ali o cargo, a nomenclatura do trono, ele vai perder poder. Para que, né, um outro órgão governamental, representado principalmente ali pela figura do primeiro-ministro, né, passe a governar, tenha mais autoridade. Então, esses nobres das cortes portuguesas queriam voltar a ter poder e influência política. Então, se eles conseguissem o estabelecimento de uma monarquia constitucional e submeter o rei a essa Constituição, significava dizer que agora eles passariam a ter poder e influência muito mais do que a família real, certo? Então vamos ver o que vai acontecer no meio de tudo isso? Os revoltosos demandavam a convocação de cortes constituintes e o estabelecimento de uma monarquia constitucional, que a gente acabou já de conversar. Mas então, pressionado, o rei Dom João VI vai ceder, né, a esses pedidos das cortes portuguesas ali, dos revoltosos da Revolução do Porto. Né? E o que nós vamos ver na sequência, então? Que o Dom João VI, como cedeu, vai retornar para Portugal, levando, né, quase todo mundo de volta, porque, por exemplo, seu filho, Dom Pedro, que mais tarde vai se tornar Dom Pedro I, imperador do Brasil, ficou. Deixou ele aqui como o príncipe regente para continuar o processo administrativo em nome de quem? Da família real, em nome de Portugal. E aqui nós temos uma imagem representando, então,
a volta de Dom João VI para Portugal. Ali você vê muita gente estava esperando esse momento para que de fato se começassem algumas mudanças significativas nesse processo, certo? Então, desenvolvimento e impacto. A revolta rapidamente se espalhou por outras regiões de Portugal e em poucos meses forçou o rei Dom João VI a aceitar as demandas dos revolucionários. Foi convocada a eleição de cortes constituintes e elaborada uma constituição que limitava os poderes do monarca e estabelecia direitos e liberdades individuais. Lembra que essa questão ela está presente, mais uma vez eu vou ressaltar, no iluminismo e também principalmente nas questões da corrente liberalista, dos direitos individuais e a pouca interferência do Estado representado pela coroa na economia e na política, tá bom? Então é por isso que era necessário o quê? Uma monarquia constitucionalista, tá bom? Continuando, a Revolução do Porto, ou melhor, a Revolução Liberal do Porto teve um impacto significativo, tanto em Portugal quanto no Brasil, onde contribuiu para o processo de independência. Mas, professor, você está falando tanto que é revolução, por que de fato é uma revolução que a gente vai ter aí, essa Revolução Liberal do Porto? Por que ela recebe esse nome? Lembra que quando nós utilizamos o termo revolução, nós estamos falando de um momento que vai ter, ou melhor, que vai causar uma ruptura, uma mudança profunda na vida das pessoas. E não foi isso que aconteceu? Sim, obrigou o rei a voltar, mas o mais importante disso tudo, que a caracteriza como uma revolução, é que nós saímos de uma monarquia absolutista para uma monarquia constitucional, tá? E isso é uma mudança significativa, porque o rei para de ter poderes absolutos, ele não é mais infalível, não é ele quem governa com autoridade máxima, tá bom? Mas o parlamento, são os políticos, primeiro-ministro, tá bom? E por isso ela é considerada uma revolução, certo? Vamos lá então. Tudo isso que a gente viu, a Revolução Pernambucana, a Insurreição Pernambucana também, como a Revolução Liberal do Porto, somadas, são alguns dos fatos que contribuíram significativamente para a emancipação política do Brasil. Vamos lá? Influências e desdobramentos. A emancipação política do Brasil foi um processo complexo que envolveu diversos fatores, incluindo as revoltas e movimentos autonomistas que surgiram no contexto das guerras napoleônicas e das revoluções liberais na Europa, ou seja, o desenvolvimento do iluminismo, das ideias liberalistas, lembra da questão do bloqueio continental, que obrigou a família real a vir para o Brasil? Quando eles vêm, não é só a vinda deles, você tem que pensar da seguinte forma, que quando eles vêm, por mais que eles criem uma estrutura toda aqui na questão de faculdade, de estudos, de política, então é justamente essa herança que fica, ou seja, uma estrutura governamental de poder que mostra que o Brasil poderia ser autônomo, independente ou não da presença da família real. E isso também é o quê? Um dos motivos que leva o Brasil a se tornar independente, por toda a estrutura administrativa que é montada e deixada aqui. Além, claro, da conjuntura internacional, como mostrado ali das ideias de iluminismo, das revoluções que aconteceram na Europa e também por conta da pressão de Napoleão sobre a família real portuguesa. Certo? Continuando. A transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808 também teve um papel crucial, abrindo caminho para uma maior autonomia política e administrativa da colônia. A independência do Brasil foi proclamada em 1822, após uma série de negociações e conflitos entre as elites locais e o governo português. Dessa forma, a emancipação política marcou o fim do domínio colonial e o início de uma nova fase na história do Brasil, agora como uma nação soberana e independente. E só mais um lembrete para vocês, uma informação que é bem importante, que a Revolução Liberal do Porto tem mais uma influência que vai estar relacionada ao processo de independência do Brasil. Sabe por quê? Porque além de exigir a volta da família real portuguesa, eles queriam fazer, sabe o quê?
reestabelecer a condição de colônia do Brasil, retirar o seu status de Reino Unido a Portugal e Algarves e fazer com que o Brasil voltasse a ser uma mera colônia e voltasse a reabastecer os cofres de Portugal. Então lembra que essa pressão também está relacionada a esse desejo das cortes portuguesas para tornar o Brasil novamente colônia, é um dos motivos associados a todos os outros que vão culminar no processo de independência. Ninguém queria voltar a ser colônia, não é? Então, queridos, obrigado pela atenção. Essa foi a nossa aula de hoje.